e, pô, isso é problema meu, vocês não estão satisfeitos. Deu aquela meia dúzia de patada, aí botei minha viola no saco e expliquei pros caras, ó, esquece que já foi. E não tinha jeito, porque o nego reclamou, porque a gente sabia o quanto difícil é de sair da azul pra chegar na preta. Pô, o cara... Bebel que cuidou muito aqui de mim no início da carreira. Porra. Foi naquela época, meu irmão, de alimentação, treino, né, descanso, profissionalizou, né, bem dizer assim, eu e o Rodrigo no esporte, eu fui com vocês na BTT, era um timaço ali, né, você, Murilo, Zé Mário e o Libório, né? O Libório, no início o Libório estava junto, depois ele foi para os Estados Unidos, e aí ficamos nós três. E tinha um pessoal que ajudava ali no entorno, né? O Daryl, que dava aula de wrestling. Teve uma época que era o Luiz Alves que vinha, depois veio o Nicolai, ficava dando aula de Muay Thai. Aí tinha o Pimentel, que era preparação física. E, pô, cara, a gente, pô, dava um trabalho cuidar dessa galera. Fazia, mas era um timaço, né, Bebel? Era um timaço. Eu me lembro das primeiras vezes, né, que eu vim para o Rio de Janeiro, 1996, né? E tinha aquele, pô, lá na Bahia, né? Eu treinei com o Guilherme Assad, né? Assad. Guilhermão aí, e o Guilherme falava muito do Caça, do time do Caça. Do Caça, você tinha que treinar no Caça, tem que treinar no Caça, vocês que gostam de porrada e tal. E a gente tinha esse sonho, né, de conhecer vocês de perto. Né? E aí, quando eu conheci, porra, os caras são gente boa e abraçaram a gente. E ali foi um começo daquele caminho, né? Pô, cara, foi aquela época ali que a Brazilian Top Team começou, que a gente começou a conseguir implementar a forma que a gente entendia, né, com todos os aprendizados que nós tivemos com o Carson, mas algumas coisas que a gente achava que tinha que mudar, foi muito legal. E a gente tinha um material humano especial, né, cara? A gente tinha um monte de cara bom pra caralho que comprava a nossa ideia, né, cara? E aí faziam o que a gente Todo queria. Todo mundo grande, né? O time peso pesado, né? A gente tinha, a maioria era peso pesado, tinha uma galera mais leve também, mas era um moleque bom de onda, mas o peso pesado era o que a gente tinha de maior, né? Tinha de mais quantidade. Mas era legal a gente conseguir fazer o que a gente pensava, né? A gente tinha a forma de pensar do jeito do jogo do Carson, né? E a gente tinha algumas peculiaridades que éramos nossas, né? A gente conversava muito e achava que era... É foda falar, mas é um pouquinho da evolução, né? Que a gente achava que já cabia. Né? Então a gente tinha, pô, vocês dois, o Carlão, porra, o próprio Murilo e o Zé que lutavam, né? Então a gente, porra, teve o Conan, uma época. Arona. Porra, tinha Arona, porra, tinha Paulão, porra, meu irmão. Então era assim, chegava pra treinar, se benzer e cair pra dentro, né? Que, porra, não tinha jeito. Outro dia eu falei no podcast, meu irmão, você chegava no tatame de manhã, aí você não alimentou direito, mas mal comia na pressa, chegava ali, tipo, Paulão, Libório, Bebel, mas você olhava, só tinha treino difícil, você olhava, o que eu for tá ruim. O que for tá ruim. Aí vai, tem um mais levinho ali, era uma encrenca, pegava os molequinhos também de 70, 77 quilos, Buscapé, Miltinho, porra. Tinha... Claudinho, lembra o Claudinho? Claudinho, porra, pega cara. Guilhotina pra caramba. Claudinho, não, pô, tinha uma galera que você falava, não, aquele levinho ali vai estar tranquilo, porra. Era um trabalho também, era um trabalho danado. Aquela época ali foi muito legal. Treinar, aí tinha Margarida, depois veio Cacareca, aí só foi piorando. Só foi piorando, né? Ou melhorando, vamos dizer assim, né, cara? E você, como tinha um material humano muito forte, é normal todos os caras bons quererem ir pra lá também. É, né? cara, é que nem você vê assim, eu sempre falava assim, a Brazilian Top Team, o treino era bom, ficava bom porque tinha um treino bom. Então, é aquela, tem uma festa... Cerveja gelada e mulher bonita. Todo mundo quer estar lá. Era a Brazilian Top Team. Era o treino bom, a rapaziada dura, treino bom. Todo mundo queria ir treinar lá. Então, a gente, cada vez, a galera que vinha de fora queria dar um treino. O pessoal que chegava, pô, como é que eu faço para ir treinar aí? Vai agregando, né, cara? E o teu treino, claro, ia melhorando. Tinha uns que batiam e voltavam, porque o meio espelha, né? Quando o cara não é legal. Mas, pô, a maioria que foi, ficou e não queria sair, né, cara? Então não aguentava, né? Me lembro que segunda-feira a gente começava de um ritmo, terça-feira, quinta-feira o já estava se arrastando, na sexta-feira... Aí ele fala, sexta-feira é spa, fudeu aí. Se não desse uma segurada na galera, o nego não chegava na sexta, né? Não chegava. Porque a galera tinha que dosar o treino, porque é muito ímpeto, é muita vontade. Ninguém gostava de perder o treino, né, cara? Ninguém quer tomar porrada, então ia, né, cara? Cada aí querendo ganhar mais, a gente tinha que ficar segurando para ver se a galera não se machucava e resistia o treinamento completo. E aquela cultura, né, Bebel? Eu falo sempre muito assim da cultura da casa, né? A cultura de treino duro, que já vinha do Cássio, né, de querer, porra, o cara mais duro, tá? Então
quem chegava ali e não estava afim de treinar duro, não ficava no negócio, né? Não dá para você falar assim, vamos dar um treino leve. Pode fazer, vamos dar um treino tranquilo, sem machucar o amigo, porque a gente sempre preservou não machucar o colega de treino, né? Mas não dá para dizer que vamos fazer uma mamãezada, porque não tinha essa parada. A mamãezada ninguém treinava. A gente treinava sempre assim. O Carson sempre, ele instigava, né? Quando ele via que o nego era muito amigo, ele contava uma história de um para outro para o treino ficar. Pô, mas conta essa história direito. Todo mundo falava isso assim, mas porra, o Bebel ali falou que vai te pegar 3 vezes hoje. Teve uma vez que a gente estava nos Estados Unidos para treinar e a gente era realmente muito amigo, né? E a gente estava nos Estados Unidos e, o Cássio viu que a gente estava... A galera era muito amigo, saía para almoçar junto, tudo junto, aí ele começou. Aí, nessa época, a gente tinha alugado um apartamento, estava eu, Murilo, Carlão e Zé Mário. Aí o Alan estava morando lá, tinha o Rodrigo Medeiros, o Serjão estava lá. Carlão estava forte pra caramba. Carlão forte pra caramba. Foi perto da época que o Murilo e ele, o Murilo e Zé lutaram no evento, que o Murilo lutou com o Tom Erickson. Naquele evento a gente estava fazendo a preparação lá. Carlão lutou nesse evento também? Fez uma super luta. O Murilo fez 3 lutas na noite, o Carlão fez uma luta e o Zé Mário fez uma luta. E aí o Cássio começou, ele ligava para casa, chamava e falava, fulano falou que amanhã vai fazer isso contigo. Aí ligava para o outro e falava. Aí quando a gente chegava para treinar, o nego já estava mordido. Porque, ficar comentando o treino. Aí, primeiro dia teve isso, aí passou um tempo, ele fez de novo. Aí na terceira vez que ele fez, aí o nego começou a falar, vem cá, tu ficou falando, eu não falei nada não, mas não, o Cássio falou pra mim que tu falou, como é que é? Não, mas ele disse pra mim, aí Cássio, chega aí. Aí o nego deu uma dura nele, ele, não, vocês estão muito amigos, se não der uma eriçada nos galos, os galos não brigam, então eu tenho que deixar os galos com raiva, vocês estão muito coração bom, pro treino ficar bom tem que ter um pouquinho de ódio no coração. Eu falei, a galera ia pra dentro, e assim, ele sempre fez isso. Então, cara, academia... Cássio, me dá a faixa. Fulano já tá duro pra faixa. Ele não gosta de lutar campeonato. Então, quer faixa pra quê? Se não lutasse, não ganhasse, não tinha faixa. Era meritocracia o tempo todo. Era época de faixa só quem era campeão, né? Tipo assim, o cara ficar passando... Se você não ganhasse o campeonato, a chance de você mudar de faixa era mais difícil. Se no teu peso... Vamos lá, eu sou faixa azul meio pesado. O faixa roxa meio pesado ainda não tá pronto para ir para marrom... Eu também não vou para roxa, porque ele estava ali e só dava 2, então não tinha como subir. Ele meio que estava defendendo a faixa na academia, né? E ele queria ganhar um campeonato, não importava. Para ele, o importante era ganhar um campeonato. Então, se ele fazia as contas dele lá, o Bebel e o Amauri aqui na faixa azul meio pesado, eu tenho aqui, sei lá, 4 pontos, 5 pontos, no campeonato na cabeça dele. Se eu passar um para a faixa roxa e não tiver um cara azul para substituir aqui, o roxa, eu vou desfalcar o meu time? Calma. Daqui a pouco vocês mudam de faixa e vamos assim para o campeonato. Teve uma época que o pessoal da Federação de Jiu-Jitsu do Rio não deixava mais alguns alunos da gente lutar na faixa que estava. Tinha que mudar de faixa. Aí o Cássio ficava puto. Agora o senhor quer dizer qual a faixa que eu dou para o meu aluno? Não, agora não sou mais eu que dou a faixa, são vocês. Aí tira do campeonato, não vai lutar. Tiveram alguns que foram mudados de faixa pela federação. Porque, você não luta mais de faixa roxa, você não luta mais de faixa marrom. De faixa, mas o Cássio não dava. Não dava. Tinha que fazer... Porque tinha que alguém subir para você subir. Então, se não subia ninguém, você não subia. Tinha cara que ficava 4, 5 anos na faixa azul, 4, 5 anos na roxa, dependendo do peso do cara. Se não tem ninguém para cima. Uma vez eu fui de faixa roxa lá para lutar a eliminatória do Cássio. E aí lutei bem com um cara lá, se eu não me engano, lutei com o Sargento. Antônio Sargento, isso. E aí ganhei do cara, e aí o Cássio falou assim, não, você não vai lutar de roxa não, você vai lutar de marrom. E tipo assim, eu tinha 1 ano de roxa, os caras me promoveram de marrom e eu ganhei o brasileiro de marrom, mas assim, pra ficar casando o peso desse jeito. Ele devia estar procurando, e o Cássio era o seguinte, ele queria um cara marrom pra ganhar, eu ganhei o brasileiro, e pontuei pra ele. E assim, ele tinha um olhar pra luta, que, cara, ele olhava e falava assim, esse aqui, se eu botar... Uma vez eu fui questionar ele, na verdade me usaram, né? Eu também me deixei me usar. Quando o Vitor foi para os Estados Unidos, o Vitor foi de faixa azul, né? O Vitor foi de faixa azul para os Estados Unidos, morar com ele nos Estados Unidos. Chegou lá, passou, sei lá, um ano, o Cássio deu a faixa preta para ele. Ninguém queria falar com o Cássio. Ninguém quis falar. Todo mundo estava meio insatisfeito. Como é que o Vitor sai da azul para preta? O cara reclamando pra caralho. Aí eu falei, irmão, quer saber? Eu vou e falo. Vocês não querem falar, eu vou falar. Tá bom, tá. Aí o Cássio chegou aqui no Brasil, queria falar contigo. Ele, fala aí, senta aí, o que é?
Eu vou perguntar, você foi onde? Aí eu fui o bucha, né? Alguém tinha que fazer, né? Eu fui eu. Aí eu falei, pô, Carlos, a galera tá comentando, o pessoal tá meio assim, que, porra, o Vitor saiu daqui de faixa azul e foi pra lá e tu já deu a faixa preta pra ele, ele ficou olhando pra minha cara e ficou me olhando, eu acabando de falar, ele, agora tu vê, né, Bebel? Eu falei, o que que foi, Carlos? Ele, puta que pariu, né? Eu tenho que estar... eu tô vivo, tô escutando uma coisa dessa. Você vai me questionar pra quem e quando eu dou as faixas da minha... Aí eu olhei pra cara dele e ele falou, era só o que faltava, você não acha? Aproveita você, quem não quiser concordar, vai tudo pra casa. Porra, entendeu? Porra, eu sei o que eu faço, eu sei pra quem eu dou a faixa e, pô, isso é problema meu, vocês não estão satisfeitos. Deu aquela meia dúzia de patada, aí botei minha viola no saco e expliquei pros caras, ó, esquece que já foi. E não tinha jeito, porque o nego reclamou, porque... A gente sabia o quanto difícil é de sair da azul para chegar na preta. Pô, o cara, tanto como era roxa e a preta, não que o Vitor não merecesse, que o moleque é habilidoso, bom de luta, não é isso. Mas assim, pô, a gente gramou pra cacete, se fudeu muito aqui pra ganhar a faixa, ele, porra, em 2 anos já chegou lá em cima. Ele tinha um plano, né? Porra, o Cássio tinha um plano, a gente não tinha o mesmo, a gente não estava enxergando o mesmo plano dele, né? Mas era isso. Ele queria motivar o moleque de alguma forma. Ele, cara, assim, e não tinha jeito. A forma que ele enxergava a luta, o Carson, né? Enxergava a luta, o que ele usava, a forma, o psicológico dele, a forma que ele usava o psicológico com os atletas, era uma coisa dele, única. Não dá para você fazer, ele usava, era grosseirão, não sei o quê, falava algumas coisas de uma forma, não tinha tato, não tinha, a gente achava, não tinha tato, não tinha jeito, é grosso, mas o resultado era importante, chegava, né? Então, da forma que ele falava, mas era eficiente. Então, pô, cara, era ele, era daquele jeito. E a gente aprendeu isso, então a gente tentava passar isso dentro da Brasília Top Team. Claro, a gente não ficava ligando para instigar ninguém, mas a gente fazia o treino ficar duro, botava uma dosezinha de pimenta ali pro negócio pegar, né? Tinha uma cultura ali de ninguém queria perder um treino, né? Ninguém queria perder o treino. Nenhum treino pro outro, todo mundo queria ganhar o dia. Treino. Porra, e assim, uma coisa que a gente sempre falava e a gente sempre aprendeu, pô, treino não se comenta. Então, a gente tentava que ficasse ali. Porra, pra não criar nenhum problema, porque às vezes tem cara que não gosta. Chega na praia, pô, fulano disse que tu tomou um pau. Porra, tem que ficar na academia aquilo, entendeu? Era assim com a gente. A nossa cultura lá na academia, o nego treinava, se matava ali, não importava o que acontecia, mas era ali. Do lado de fora não se comenta. Tem gente que dormia sonhando com o cara pro dia seguinte para pegar de... Vou às forras, tem que pegar de novo. Pô, mas não se comentava, não saía falando. A gente tentou manter isso. Que eu acho que faz sentido, né? É porque no meio de muito casca grossa ali, lutador mano, é ruim, né? Às vezes tu pega o cara num dia ruim. O cara num dia ruim e o cara às vezes até não quer voltar. Porra, me deu um pau ali. E vou te falar, era difícil o cara passar ileso ali, se tomar um pau um dia, né? Ah, não. Pau... Irmão, tu vai com certeza apanhar, não tem essa. Ali era bom pra acabar com a vaidade, né, irmão? Ah, não perco, não perde, não. Se não perder, porque tu não tá treinando, irmão. Tu vai treinar, tu vai perder. Não tem essa. Quantas vezes eu já voltei pra casa calado, triste? Triste, é. Tem dia que não é o dia, né? Tem dia que é noite, né? Pegava às vezes o Paulão inspirado ali, no chão, o cara passando guarda ali, um monstro. Não tem jeito. Sai pro outro. Porra, tinha gente que... Pô, tinha dia que o Claudinho Anão dava 3, 4 gravatas em vagabundo lá e ele falou, não é possível que esse baixinho aqui me pega de novo, e pega de novo, e pega de novo. Porra, tem dia, né, cara? E aí, até aquele o Alexandre Pequeno foi lá também, né? O Pequeno foi lá, porra. Foi lá também, Miltinho Vieira. Tinha uma galera... chegou e ficou, né? Tinha uma galera boa ali que depois veio da Luta Livre. Vieram do Jop lá, o pessoal do Miltinho, o Pequeno veio ali do pessoal da Luta Livre, mas o Pequeno e o Cromado ficaram um tempo, depois saíram. O Miltinho veio e ficou, né?